Irmãos, é uma satisfação estar aqui com os irmãos nessa manhã. Também agradeço o convite, essa oportunidade de ver alguns irmãos e falar sobre um assunto também muito assim próximo, que me agrada muito. Então eu quero falar sobre, nessa primeira parte, né, alguma coisa sobre alcançando a cidade, mas também olhando isso na perspectiva do que a Bíblia tem a nos dizer e depois algumas recomendações aí práticas, né? E novamente aqui falando um pouco de conceitos, né? A gente pode perguntar por que falar sobre missão urbana? Missão não é missão onde quer que seja, né? Por que precisamos falar de missão urbana, né? E por isso então a gente tem que talvez ter um pouco clareza aí alguns conceitos, né, que às vezes a gente usa de maneira assim intercambiável, né, de maneira assim sinônima, mas que tem todo o seu um sentido próprio aí, né? É comum a gente falar de missões. Quando a gente fala de missões, normalmente nós estamos pensando quando a igreja manda um missionário para, por exemplo, uma outra nação ou um outro lugar e assim por diante, né? A obra de missões, né, os missionários e tudo mais. Mas quando a gente fala de missão, e de um tempo para cá tem se preferido falar sobre missão, missão envolve a missão da igreja, a missão, ou até mais precisamente, a missão de Deus, a missio Dei, né? Então, estudiosos têm preferido usar essa expressão como que dizendo que a igreja tem uma missão. Se ela está mandando missionário para o exterior ou não está, ou mantendo, sustentando missionários, ou não, ela tem uma missão no seu lugar. John Stott usa uma expressão que é a seguinte, missão é tudo aquilo que a igreja é chamada para fazer, né? Então, tudo que nós fizermos ou fazemos, nós estamos, de certo modo, cumprindo a missão que Deus nos deu, que Jesus nos encarregou, né? Então, isso é para, mais ou menos, corrigir aquela ideia de que missões é aquele departamento da igreja que cuida dos missionários ou que intercede pelos missionários, sustenta os missionários. Tudo mais que a gente faz na igreja, é para a gente fazer, como o pastor Nivaldo falou, é para a gente fazer para nós aqui. Não, a igreja tem uma missão e tudo que ela faz é para missão, né? As empresas hoje usam muito esse termo, missão, né? Então, interessante, como é que é? Acho que a pizza, Domino's Pizza, né? Que é uma rede de pizzaria, né? Eles têm uma missão, o que é? Entregar pizza dentro de, 30 minutos, com preço competitivo e quente, a pizza quente. Tudo mais que eles fazem na empresa é para cumprir essa missão. Por isso se fala sobre missão, né? Missão urbana, né? Então, missão urbana não é, digamos assim, algo diferente, mas é o chamar atenção para o fato de que, se nós não estamos mandando missionários, né, por seja lá qual razão for, nós temos uma missão aonde nós estivermos, né? E também porque a missão urbana, como nós vamos ver, traz alguns desafios. Aqui essa visão geral do Pacto de Lausanne. Se você não está familiarizado com isso, em Lausanne, na Suíça, em 1974, né, os evangélicos do mundo todo se reuniram e a partir dali surgiu um pacto e um movimento, que hoje é chamado de Movimento Lausanne, que promoveu congressos e tudo mais ao longo dos anos e tem sido referência no mundo evangélico a respeito da missão, né? Então, numa declaração mais recente, diz que qualquer discussão sobre a missão da igreja para o século XXI deve iniciar na estratégia urbana, né? Pensando aí na realidade do mundo urbanizado. Então, devido à natureza estratégica da cidade, como centros de influência, negócios e finanças, centro de comunicação e transporte, educação, entretenimento, poder e influência, para alcançar o mundo para Cristo,
teremos que não apenas incluir o ministério urbano, mas priorizá-lo. De fato, não podemos evangelizar o mundo a menos que alcancemos os valores crescentes e influentes centros urbanos do mundo. Tá? Então, a missão acontece, podíamos dizer, a partir da cidade, dos centros urbanos, mas também para os centros urbanos, né? E os centros urbanos, então, trazem todos os seus desafios. Eu quero falar um pouco sobre, primeiro, a missão urbana, pensando no contexto bíblico, né? Situar isso dentro do contexto bíblico. Vamos para esse quadro geral, eu gosto de olhar para... Então, alguns têm observado o seguinte, a Bíblia começa com um jardim, o paraíso é descrito em termos de um jardim, e termina com uma cidade. O paraíso, em Apocalipse 21 e 22, é uma nova cidade, a Nova Jerusalém que vem do alto. Né? Isso tem sido visto como aí um parâmetro, e até para mostrar o movimento humano, movimento de urbanização. E interessante que na Bíblia nós temos o conceito último de um paraíso é de uma cidade. E se você olhar para Apocalipse 22, você vai ver que alguns dos mesmos símbolos, né, que tem lá no Jardim do Éden, você tem lá também nessa Nova Jerusalém. A árvore da vida está lá, o rio está lá, né? Existe vida, não tem morte e assim por diante, né? Então, isso, de certo modo, mostra esse movimento humano de crescente urbanização. O próximo quadro eu quero mostrar, e eu uso isso também como um contexto para a gente pensar na missão, mas eu gosto de olhar para isso também na seguinte perspectiva. O que você tem nos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Você tem o Jardim do Éden, o ser humano está na presença de Deus, existe bênção, né? Não há uma maldição, não há morte. E o que você vê nos últimos 2 capítulos de Apocalipse? Né? Você vê a presença de Deus, os, vamos dizer, malfeitores não entram nessa cidade, você tem, né, a presença de Deus, não há maldição, não há morte. Então a Bíblia começa com isso, termina com isso. Só que esse intervalo, o ser humano é expulso da presença de Deus, a missão acontece nesse contexto do ser humano longe de Deus, longe do ponto de vista relacional, né? E nesse contexto, né, a presença de Deus é proclamada, o ser humano está sob ainda essa maldição, né? E a morte é uma realidade, né? E a vida é uma promessa, a vida eterna, a vida plena, né? Então, isso nos coloca dentro, eu tomo isso como, digamos assim, um paradigma, né, um modelo para a gente entender a missão de uma maneira geral e a missão urbana. Né? Então, basicamente, isso envolve cumprir a missão de Deus na cidade, né, ou para a cidade. Podíamos falar a partir da cidade também. Né? Isso se desdobra em 2 áreas. Então, quando nós falamos de missão urbana, nós estamos normalmente pensando em 2 coisas específicas. Uma é a pregação do evangelho e a plantação de igrejas no contexto urbano, né, que daqui a pouco nós vamos falar, envolve certas questões aí da realidade do contexto. Tá? E a segunda coisa, e isso tem sido um foco muito grande quando se fala de missão urbana, é dentro da responsabilidade social. Então, falar de missão urbana envolve lidar com os problemas da cidade. Problema de criminalidade, problema de desigualdade, problema da pobreza, problema da criança abandonada, problema de drogas, problema, enfim, os problemas que se acentuam, são os problemas humanos, mas que na cidade eles se acentuam ou se extrapolam. Né? Então, missão urbana tem sido abordado muito nessa
perspectiva, né? E o propósito, então, é proclamar, né, e ser um sinal do reino e da presença de Deus num ambiente urbano. Resgatar pessoas que estão distantes de Deus para a mensagem da salvação pela graça. Uma coisa, né? Uma coisa assim, por exemplo, não sei quantos acompanham, talvez uma notícia mais local, mas uns meses para cá, lá está um alvoroço na cidade de São Paulo por causa da localização da Cracolândia. Cracolândia é um espaço que se dá lá para os drogadiços né, poderem estarem lá separados e se drogarem e assim por diante. Então, se definiu um espaço. E de um tempo para cá, esse pessoal começou a se deslocar, né? Então, a prefeitura mesmo queria tirá-los de onde eles estavam e tudo mais. Acho que já faz uns 2 meses, eles ocuparam a Rua Elvésia, em São Paulo, de frente para a Igreja Presbiteriana Unida, que é a igreja mais antiga lá o Nivaldo conhece, a igreja mais antiga lá de São Paulo, presbiteriana, né? Então, imagine você, se de repente você tem plantado, né, na frente da sua igreja, um monte de pessoas drogadas e tudo mais, né? Então, se a gente não vai fazer uma missão uma hora na cidade, a missão chega para a gente, né? Quer dizer, a gente é forçado a agir de alguma coisa, de alguma maneira. Tá? Então, especialmente a cidade no contexto urbano, é muito difícil a gente não se deparar com os problemas da urbanidade da cidade. Né? Bom, vamos falando um pouco sobre cidade na Bíblia. Nós temos uma má notícia, uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que cidade não é muito bem vista no começo, pelo menos, da narrativa bíblica. Né? A gente sabe, por exemplo, né, que a primeira cidade que surgiu com Caim. Né? E que, para mim, isso aí é bastante sintomático. Por que Caim teria construído uma cidade? Para se proteger. Porque Deus tinha dito para ele, olha, eu vou pôr um sinal em você. Né? Ele tinha pecado contra Deus, vou pôr um sinal em você. E quem encontrar com você pode te matar. Né? O que você faz numa situação dessa? Vai se proteger. Então, a cidade surge nesse contexto, pelo menos na narrativa bíblica, surge nesse contexto de uma proteção contra Deus, contra a maldição de Deus. Né? E aí surgem as primeiras profissões e tudo mais. Né? Então, os estudiosos dizem que as primeiras cidades no Antigo Oriente surgem justamente nesse contexto, quando houve um excesso na produção agrícola, né? E começam a surgir outras ocupações, né? Pessoas que acabavam se ocupando com outras atividades. Enfim, nós temos aí algumas dessas atividades. Ainda em Gênesis, né, podemos passar, nós temos uma outra cidade, né, que não nos traz boas lembranças, né, que é Babel. E olha as expressões daqueles que queriam construir essa torre. Vamos construir uma cidade, projeto humano, com uma torre que alcance os céus. É uma pretensão divina. Esse alcance os céus pode ser uma metáfora para dizer uma torre muito alta, né, ou uma metáfora sugerindo nós queremos chegar e ter o poder do céu. Né? Assim o nosso nome será famoso, né? Essa proeminência, dominação, né? Fama e assim por diante. E não seremos espalhados pela face da terra. Né? E a concentração do poder, se a gente puder dizer assim, é a antimissão, né? Vamos construir para nós um lugar que nós vamos ficar muito bem protegidos, eu já não preciso ir em lugar nenhum. Né? Bom, esse projeto não deu certo, a gente sabe disso. E, curiosamente, no próximo capítulo, Deus chama Abraão. E o que Deus promete para Abraão? Um nome. Você fala, mas então o que estava errado com o nome de Babel construir um nome? Era porque era um projeto humano. Né? Então, nós vamos ver
um pouco mais adiante, quer dizer, a cidade não é só negativa na narrativa bíblica, né? Apesar que a gente tem Babilônia, né? E depois no Novo Testamento Roma, né? Então cidades têm uma simbologia de alguma coisa que é contra Deus, contrário a Deus, tá? E eu entendo que quando nós falamos de missão urbana e atuamos na cidade, nós pensamos que a cidade tem estruturas que são antidivinas, né? Ou são contrários, são poderes que são contrários ao propósito que Deus estabeleceu para a humanidade. E nós vamos ver, por outro lado, já no Antigo Testamento, que Jerusalém vem a ser a marca de uma cidade que vai ser uma cidade, inclusive, por exemplo, se pega alguns dos salmos, né, os salmos lá de romagem, a partir de onde Deus envia a sua bênção. Né? Mas justamente porque Jerusalém representava a presença de Deus. O templo, o santuário era a presença de Deus. Então, é a partir da presença de Deus é que Deus abençoa a todos, tudo mais. Aí eu quero ver duas passagens, uma aqui do Antigo Testamento, depois do Novo Testamento, e uma delas eu gosto muito dessa história aqui da conquista de Jericó e de Ai. Você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com missão? Né? Pelo contrário, pode ser isso, esse período da conquista, né, dos israelitas conquistando a terra de Canaã, não tem nada a ver com missão. Eles, inclusive, estavam indo lá destruindo os povos. Né? Vamos dizer assim, é um capítulo da missão. Né? Se a gente entender a missão como tudo aquilo que Deus, né, nos envia a fazer, nós já vemos missão, né, desde as primeiras páginas da Bíblia. Tá? Mas o que me chama a atenção? Se você lê o livro de Josué e o período então que vai contar a entrada do povo na terra de Canaã, a conquista, como a gente chama, tá? Você tem duas narrativas um pouco mais detalhadas, que são a narrativa da conquista de Jericó e a conquista de Ai, que são bastante distintas. Né? Depois vai ter a história de Josué conquistou aqui, vai só o nome dos lugares, não vai contar para a gente a história. Então, por que essas histórias estão aqui com um certo detalhe? No meu entender, porque isso mostra uma verdade a respeito de como que os israelitas vão lidar agora com cidades. Eles estão indo para morar numa terra muito diferente do que eles estavam, digamos, acostumados até agora. Nós temos duas cidades, duas situações distintas. A primeira, uma vitória fenomenal. Né? A segunda, fracasso. Depois, Deus dá a oportunidade deles conquistarem outra vez, você tem uma nova vitória. Né? Então, aqui, isso retrata para a gente uma nova realidade, né, de como, e aqui é como lidar com o termo hebraico lá é o herem, né, as coisas consagradas, né, o termo que é usado às vezes as coisas consagradas para destruição. Você deve lembrar essa história, né? Deus manda então Josué destruir Jericó completamente. Jericó é uma cidade murada e tal. Só dá um clique aí a mais, só para você fazer um zoom nesse mapa aí, tem um corte transversal da terra aí. Veja Jericó ali embaixo, na planície aí, né, no vale ali do Jordão. Veja que ele está abaixo do nível do mar, e Ai está lá no alto. Se você ler lá no texto de Josué, você vai ver que Jericó era uma cidade murada, né? Lembra aquela história? Eles tiveram que rodear a muralha de Jericó e tal, né? Uma cidade murada. E Ai não era uma cidade que tinha muros, era uma cidade até razoavelmente pequena. Eles foram lá, Josué mandou espias lá, os espias voltaram e falaram, não vamos cansar o povo todo, a gente pode, com acho que 3.000 pessoas, a gente consegue conquistar Ai, não tem problema, não é um inimigo tão poderoso assim. Bom, esse mapa aqui mais ou menos explica por que Jericó tinha um muro e Ai não tinha, né? Jericó era um lugar muito vulnerável, você precisa de muro, né? Você está formando uma cidade ali. Aí estava no topo do monte, poxa, até o monte já é o obstáculo natural, né? Só que
ironicamente, Jericó, cidade muito mais fortificada, foi uma vitória. Ai, foi uma derrota. Por quê? E toda a narrativa vai dizer por causa dessas coisas consagradas. Capítulo 7, versículo 1 de Josué diz que os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Né? Acã, filho de Carmim, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas dela. Né? E você pode achar muito estranho, porque depois que eles são derrotados e Deus dá a oportunidade deles conquistarem Ai outra vez, parece que na segunda vez eles podem tomar posse de alguns objetos. Né? O que é isso? Né? Eles entravam, invadiam, né? Mais ou menos o que a gente vê nas guerras aí modernas. Né? Eles entraram, invadiam e iam tomando para si, se apoderando das coisas, das riquezas, né? do inimigo. Tá? O que a gente pode ver nessa história? Pode passar. O que nós podemos ver nessa história? Na verdade, nós estamos numa grande transição aqui do povo de Deus, povo hebreu. Tá? Então, um povo que estava vindo do deserto, agora vai entrar numa região, Canaã, Palestina, que está estruturada a partir de cidades. Tá? Eles estão acostumados com uma habitação peregrina, eles são peregrinos, nômades, né? E eles estão passando a enfrentar uma situação de uma habitação sedentária. Né? A organização deles é muito em torno do clã e passam a se organizar do ponto de vista militar e político e assim por diante. Né? Eles vivem, né, em torno de um Deus só, tá? E na terra eles vão ter que dividir espaços com outros deuses, outras divindades, outros povos. Né? Temos aí nesse período aí da peregrinação um povo, vamos falar, coeso, embora pudesse ter aí, lá em Números fala que havia um misto de gente no meio deles, mas enfim, era um povo coeso e eles passam agora a conviver com outros povos. Né? Digamos assim, talvez a referência moral, nesse primeiro contexto, é mais claro, e a partir de agora eles precisam fazer uma decisão moral. O que eu posso levar, o que eu não posso levar. Ou seja, a igreja, a cidade traz desafios e problemas que requer do povo de Deus, e trazendo para hoje a igreja, requer do povo de Deus discernimento. Especialmente discernimento em termos da secularização. Se nós pensarmos na cidade como um espaço em que o poder de Deus não é o poder central, né? Adoração a Deus não é o foco central, né? O viver com Deus não é o foco central, nós dividimos espaços com outras crenças, outras etnias, outras pessoas, outros valores, outras forças ou poderes, né? E como que a igreja se adapta nessa situação? E uma situação, uma decisão constante que a igreja precisa fazer é traçar uma linha que não é muito clara, muitas vezes é muito tênue, uma linha entre aquilo que né, fidelidade a Deus e aquilo que é uma contextualização e tudo mais. Então, a cidade traz essa realidade, essa nova realidade. Quando nós falamos de missão urbana, nós não estamos dizendo que a missão muda. O que mais modifica é o contexto, é a realidade. Que podem ser coisas simples, né? Por exemplo, acho que o pastor Nivaldo enfrenta isso lá, né? Quer dizer, tem certos tipos de coisas que a gente não faz na cidade em certos horários, né? Você não pode ter uma reunião em certo horário porque as pessoas não vêm, né? E, enfim, você tem desafios distintos, né? Então, a missão urbana nos faz olhar para a realidade, uma realidade de
crescente secularização e adaptação. E então isso nos chama a atenção ao fato de que igrejas no contexto urbano precisam abordar essa situação, né, essa realidade. E, obviamente, trazer uma mensagem, né, de esperança para a vida na cidade, né? Que, num certo modo, é uma constante proclamação da presença de Deus por diversos meios que forem, né? Por exemplo, nesse período da conquista, um pouco depois, quando a gente entra, por exemplo, no livro de Juízes e Samuel, a gente vê que outros povos estavam chegando também em Canaã, também querendo conquistar espaço, e que foram grandes inimigos do povo de Israel, por exemplo, os filisteus, né? E ali a gente vê também, nesse período, grandes mudanças tecnológicas, né? E os israelitas precisam se adaptar a toda essa situação e enfrentar. Então, eu tomo isso como um parâmetro também da missão urbana. Mais um detalhe, isso aqui acho que é mais ilustrativo, né? E nos chama atenção, aqui mais ou menos o mapa, né? O traçado de Abraão aí. E se a gente olhar, o que Deus deu para Abraão como terra? Né? É aquele filetezinho que está do lado né, tem o mar Mediterrâneo, tem a costa ali, que é Israel, você tem o Egito aqui embaixo, lá em cima, né, você tem Arã, né, e depois Ur aqui, e assim por diante, você tem o grande deserto aqui, né? Então, esse traçado aqui era a grande rota, né? Então, veja, se ler o Antigo Testamento, você vê que Israel estava sempre meio que espremido entre, né, as forças do norte e as forças do sul. Quando os assírios, ou babilônios, ou os persas tal, queriam conquistar o mundo, eles iam fazer o quê? Eles queriam chegar no Egito. Então, eles iam passar aonde? Iam passar ali na Palestina, em Canaã. Quer dizer, até hoje é uma terra muito visada, né? Se você abrir o Google lá e fazer quantos quilômetros que vai para você atravessar o Israel hoje de leste a oeste, ou quantos vai de norte ao sul e tudo mais, você vai ver que por exemplo, eu vim de Campinas ontem de carro, acho que eu teria atravessado o estado de Israel com essa quilometragem que eu rodei, né? Quer dizer, é pequeno o espaço e é tão disputado, e era tão disputado antigamente. Mas, para mim, isso diz uma coisa a respeito da missão. Deus deu esse espaço para Abraão. Ele é um lugar onde transitava povos, pessoas, né? Eram as rotas de comércio, de transação, né, econômica, política e tudo mais, né? Eu costumo falar às vezes que se Abraão ficasse lá na rede da casa dele lá, só distribuindo folheto, é possível que ele teria abençoado muitos povos, né? Porque muita gente passava por ali, de tudo que é, né? E que é uma realidade que a gente está vivendo hoje também, né? Então, muitas pessoas de países hoje que estão fechados ao Evangelho, às vezes chegam para a gente aqui, chegam no nosso quintal, né? Indo para Lucas e Atos, eu quero, na verdade, só chamar a atenção a esse aspecto, a narrativa de Lucas e Atos, em respeito à figura de Jerusalém. Tá? O que nós temos aqui? Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai ver que o movimento, né, de Jesus, e isso os evangelhos em geral retratam, né, dessa maneira, pelo menos os primeiros 3 evangelhos retratam isso aí. Jerusalém é o lugar do sofrimento. A gente sabe que o ministério de Jesus é principalmente na Galileia e tudo mais. Em Lucas, lá a partir do capítulo 9, você tem Jesus indo para Jerusalém.
boa parte do Evangelho de Lucas é Jesus indo para Jerusalém. E Jerusalém é o lugar da morte, o lugar do sofrimento, o lugar que Jesus vai cair na mão dos romanos e dos judeus. Né? E tanto é que depois de Jesus ser crucificado, alguns dos discípulos se afastam de Jerusalém, né? Voltam lá para sua terra e tudo mais. Mas quando você vai para o livro de Atos, Jerusalém é o ponto de partida da missão. Na verdade, Atos nos mostra um outro movimento, né? É o movimento de Jerusalém para Roma. Nos últimos capítulos de Atos, Paulo está em Roma. E Paulo está fazendo o quê em Roma? Pregando o Evangelho. Ele está preso, está numa cidade, uma prisão domiciliar, né? E me chama muito a atenção isso, porque Paulo está ali e ele está discutindo com a comunidade judaica de Roma, e ele estava insistindo com o fato de que Deus tinha um plano para os gentios, né? E ali, inclusive, ele fala assim: quero que saibam que essa salvação de Deus é enviada aos gentios, eles a ouvirão. Então, Paulo está convicto dessa verdade e ele, né, dedicou a sua vida para isso, tá? E ele, então, está dialogando com os judeus, mas olha só a reação. No capítulo 28, versículo 29, depois que ele disse isso, os judeus se retiraram, discutindo intensamente entre si. Vemos o final de Atos, tá, com Paulo ainda, afirmando essa missão, tá, em Roma, sede do império. Tá? Então, não só Jerusalém foi o ponto de partida para a missão, tá, mas a missão alcançou a sede do império, né, de uma maneira bastante específica. E, por fim, então, o que isso nos fala né, a respeito da missão como um todo, de como alcançar a cidade, né? Quando a gente fala de missão urbana, nós estamos falando desse contexto de, vamos falar, de hostilidade contra Deus, desse contexto de secularização, né? Uma constante secularização, desse contexto de transação ou de, né, interação com povos diferentes, né? E então é preciso nós conhecermos esse contexto, né? É difícil a gente ter um pacote fechado, né? Quer dizer, cada cidade, cada realidade vai nos trazer um desafio particular, né? Então, né, elaborar ações que atendam às necessidades dessa realidade e comunicar um evangelho, né, de uma maneira contextual. Por exemplo, né, em Campinas tem uma igreja que é próxima à universidade, é um contexto universitário. Então, ali tem certas realidades, né, certos desafios que são próprios de uma, né, universidade. É uma igreja que tem uma transição muito grande de pessoas. Os estudantes vêm, estudam, passam 4 anos, ou vêm fazer mestrado, doutorado, passam um tempo, vão embora, né? Ou profissionais estão ali por um tempo, vão embora. Então, você tem quer dizer, cada igreja tem os seus desafios, né? E às vezes essas coisas mudam, né? Completamente. Então, por exemplo, nos últimos 2 anos, com pandemia, quer dizer, isso afetou as igrejas de maneira geral. A universidade não tinha aula presencial. Bom, conclusão, né? Você não tinha muitos estudantes na igreja, né? Então, são desafios aí que cada contexto, né, nos traz, mas principalmente a preocupação de que nós fazemos missão não só mandando missionários, né, mas também fazemos missão no ambiente que estamos, né?
Então, isso envolve, né, plantar igrejas, envolve, como eu falei, lidar com os problemas da igreja, né, da cidade, né, seja por meios aí assistenciais ou por, né, entidades, organizações educacionais, enfim, né, são desafios que a igreja na cidade nos traz e mostra que nós precisamos, né, adaptar nossas ações, né, nesse contexto. Amém?